Antes de passar a palavra para a Karen, eu queria te convidar, você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, para você correr lá, assim que terminar aí o devocional, se inscreva lá no nosso canal do YouTube, é Mães e Filhos que Oram, e para que ative o sininho, para que você nos ajude a espalhar essa mensagem. Nós vamos estar fazendo algumas lives dentro de alguns dias, e deixando claro, né, a missão que Deus nos deu no projeto Mães e Filhos que Oram, é restaurando o altar do Senhor dentro da nossa casa. Por isso, a maior parte do nosso trabalho acontece dentro da casa de cada um, que é o que vai acontecer agora, o devocional, o momento com Deus, o momento, né, da palavra. E eu sei que tem algumas pessoas que estão no trabalho, mas a maior parte delas estão dentro de casa. Então, o que é a nossa missão? É restaurar isso dentro da nossa casa. É que a nossa casa volte a ser um lugar onde nós prestamos culto ao Senhor, aonde nós lemos a Bíblia, onde nós oramos, aonde nós ofertamos ao Senhor. Então, assim, nos ajude a espalhar essa mensagem. Tem também o Instagram Mães e Filhos que Oram oficial. Siga-nos nessa página e se prepare para que a gente continue a caminhar juntos. E vem aí também a nossa conferência, dia 7 de junho. Então, você que pode, compre lá sua passagem, vai ser em Portugal e vai ser, assim, um dia poderoso. É só o sábado, é tarde e noite. Então, se organize para participar com a gente, porque eu tenho certeza que Deus vai marcar a sua vida e a sua família nesse dia, em nome de Jesus. E agora nós vamos ouvir, então, a Karen Cassim, que Deus te use aí poderosamente, minha filha, minha primogênita. Deixa Deus te usar. Amém, amém. Bom dia, paz do Senhor a todos. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui. Deus escolhe os rejeitados, né? Aqueles que o mundo não quis e os que não merecem, né? Não estamos aqui porque merecemos, mas estamos aqui por causa da graça. É a graça, o preço que o Senhor pagou naquela cruz que nos alcançou, que nos permite estar aqui. Glória a Deus por isso. Eu também gostaria de agradecer a minha mãe, como que é? Idealizadora. Do Mães, por essa oportunidade também. Glória a Deus. Hoje o Senhor colocou no meu coração o tema, a responsabilidade de ser luz. A nossa responsabilidade de sermos luz. Né? E como texto base eu vou estar lendo Mateus 5, versículos 14 ao 16. Mateus 5, versículos 14 ao 16. Eu tô com a minha Bíblia aqui, então por causa disso, se eu estiver olhando, acha que eu tô lendo. E está escrito: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aleluia, glória a Deus por isso. E nós vivemos, irmãos, em um tempo de escuridão, não numa escuridão física, mas moral, espiritual e emocional. As pessoas estão perdidas, desorientadas, confusas, feridas, e em meio a essa escuridão, o Senhor vira para os discípulos e fala para eles: vós sois a luz do mundo. Como se Jesus olhasse para nós e visse a gente num mundo de trevas, um mundo escuro, um mundo confuso, e falasse para nós, olhasse para nós e falasse: agora vai e resplandeça a minha luz. Vocês são a luz do mundo. E essa afirmação, ela não vem apenas como um elogio. É bonito, né, você falar eu sou a luz do mundo, né? É uma coisa bonita, mas não é um mero elogio, mas uma responsabilidade. Ele não disse vocês serão ou vocês podem ser. Ele disse vocês são, ou seja, nós já somos os portadores dessa luz. Mas a minha pergunta é, será que nós estamos refletindo como deveríamos? Quando alguém olha para nós, o que eles veem em nós? Será que há uma luz diferente? Ou será que não dá nem para diferenciar o que é treva e o que é luz? E isso é uma coisa muito séria, porque às vezes nós vamos ser o primeiro ponto de contato que alguém vai ter com o evangelho. E a partir desse contato, eles podem ou decidir, nossa, essa pessoa ela é tão paciente, eu desejo ser paciente, talvez eu preciso de Jesus. Nossa, essa pessoa é tão calma, talvez eu preciso de buscar o que ela tem. Nossa, essa pessoa ela é tão meiga, ela é tão carismática, ela é tão doce. Talvez eu preciso e ter a mesma coisa que ela tem. E aí desperta aquela atração, aquela curiosidade. Por que você é diferente? Mas às vezes as pessoas olham para nós, às vezes eu tenho um encontro com pessoas, porque eu trabalho numa ótica, eu tô sempre encontrando pessoas. E aí
eu uso o colar com a cruz, né? Isso sempre desperta uma conversa. Ah, você é católica? Não, eu sou cristã. Ah, você é cristã? Sou cristã também. E às vezes eu olho assim e falo, meu Deus, você é cristã? E eu penso, Jesus, será que eu sou assim? Será que quando eu falo para as pessoas que eu sou cristã, as pessoas se chocam? Porque isso daí já não é um bom sinal, né? Porque significa que não tá parecendo que é, né? Antigamente, você via um cristão, você conseguia ver de longe que dele é cristão. E irmão de oração também, se dá para ver de longe. Essa daí, ora. Essa ideia de oração. Agora, hoje em dia, você não está conseguindo nem saber o que é luz, o que é as trevas. E essa é a nossa responsabilidade. Como fomos chamados a sermos luz, é a nossa responsabilidade refletir o brilho de Deus da forma certa. Em João 8,12 diz, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A luz não é nossa, mas refletida de Deus. Ela não nos pertence. Jesus é a verdadeira luz. Nós não somos a fonte, somos o reflexo. Como a lua reflete a luz do sol, nós refletimos a luz de Cristo. Glória a Deus por isso, porque eu não quero querer refletir a minha própria luz. Nós somos inconstantes. Constantes, para cima, para baixo, feliz, triste, bravo, calmo, mas a luz de Jesus, ela é constante, ela é eterna. Glória a Deus por isso. E a luz que nós temos é proporcional, irmãos, pega essa chave, é proporcional com a nossa comunhão com Deus. Quanto mais próximos de Cristo nós estamos, mais nós brilhamos. Se nós afastamos, a luz se apaga. Como no Velho Testamento, Deus falou através de Moisés para o povo que todos os dias eles deveriam vir e acender e colocar lenha sobre o altar. O altar do Senhor, ele sempre precisa de lenha para estar queimando. E é o nosso dever do sacerdote, né, no Velho Testamento, era de ir todos os dias e colocar lenha sobre o altar. E esse é o nosso dever, para que a nossa luz continue brilhando. Nós precisamos todos os dias ler a palavra de Deus. Todos os dias nós precisamos orar. Todos os dias nós precisamos buscar a face de Deus, porque a luz, o brilho não vem de nós. Não há nada que nós fazemos que nos faz brilhar mais, a não ser mais parecido com Jesus. É o brilho de Jesus que nos faz mais mansos. Sabe aquelas pessoas que você está perto dela e ela tem uma presença tão leve? Meu Deus, como é bom ficar perto de pessoas assim. Você parece que quando você tá angustiado, você tá agoniado, você tá estressado, você fica perto de uma pessoa dessa, parece que só a presença dessa pessoa te acalma, não precisa nem falar nada, só ficar perto dela. E a minha mãe, pra mim, é essa pessoa. A minha mãe, eu fico perto dela e ela é tão calminha, ela é tão docinha, que às vezes eu fico tipo assim, eu não preciso nem falar pra ela o que tá passando, apesar de que eu falo tudo, mas se eu não vou falar no momento, só de ficar pertinho dela, eu fico, tá tudo bem de novo, vai ficar tudo bem, né? E essa é a luz das nossas vidas. Se a gente vai dentro de um quarto escuro, a gente não consegue ver nada, a gente anda, a gente bate nas coisas, derruba, machuca. É como se a luz fosse, você abre a cortina do quarto. E do nada tem luz, você consegue ver. A luz, ela é direção, ela aquece, ela direciona. E isso é Jesus nas nossas vidas. É como se você pensasse, nossa, ufa, eu posso respirar de novo. Ah, não quer saber, vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. E nós precisamos buscar Jesus para que nós venhamos ser essa pessoa na vida das pessoas, né? E aonde há luz, as trevas fogem. Em Efésios 5,8 diz, porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como a luz. Olhem a nossa responsabilidade. Jesus, ele deixou um manual pra gente, de instruções, e glória a Deus por isso. Porque todas as vezes que nós nos sentimos confusos, sem saber para onde ir, o que fazer, a gente abre o nosso o manual da vida e nós vemos as direções que Jesus tem para nós. E aqui em Efésios, ele fala para nós, vivam como filhos da luz. Nós somos representantes do reino de Deus. E cabe a nós levarmos as pessoas para perto da luz, atrairmos ela. Quando as pessoas olham para a gente, elas têm que ser atraídas pela presença de Deus, né? Tem que haver algo diferente em nós. E a luz, ela denuncia, a luz, ela revela, a luz, ela aquece, ela direciona. E aonde há luz, o erro não se esconde. Mas entenda isso, a luz incomoda. A luz, ela mostra o que as trevas querem esconder. E por isso, meus irmãos, nós não seremos sempre populares, mas sempre seremos necessários. Nós somos necessários. E glória a Deus por isso, né? O Senhor não precisa de nós, mas por causa da sua infinita graça e misericórdia, Ele nos escolheu. Ele conta com nós.
E cabe a nós revelarmos a luz de Cristo, mas também sabermos que ser luz vem com preço. Essa responsabilidade carrega um preço em si. Isso significa que muitas das vezes nós não vamos ser populares, né? Nós não seremos até mesmo perseguidos, porque nós estamos revelando a luz de Cristo em nós, revela os erros, as trevas e o que há a ser mudado, né? Quando está no escuro, está tudo escondido, mas quando a luz chega, tudo é revelado. E isso muitas das vezes revela em nós também e em outras pessoas coisas que precisam ser trabalhadas, feridas que precisam ser curadas, coisas que precisam ser limpadas, às vezes há quartinhos das nossas vidas, em nosso coração, que precisam de uma limpeza e precisa tirar tudo para fora. E isso dói, mas é necessário enfrentarmos os nossos gigantes para que nós venhamos brilhar a luz de Cristo e não a nossa própria luz. A nossa própria luz, ela é cheia de feridas, ela é cheia de traumas, ela é cheia de coisas que nos fizeram que nos influenciaram a sermos como nós somos. Mas a luz de Cristo, ela é perfeita. E refletir a luz de Deus é viver com integridade. É fazer a diferença, porque não estamos representando a nós mesmos, mas sim a Jesus. Ser luz significa andar na contramão do mundo, porque não servimos ao Deus desse século, mas ao Deus que sempre foi, sempre esteve e sempre será eternamente. O que pode nos dar alegria, nos dar uma motivação, é o que está escrito ali em Mateus 5, no mesmo capítulo ali, no versículo 11, então um pouco antes dos versículos que nós lemos agora, que Jesus falava para os discípulos: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Irmãos, estamos sendo perseguidos, seja no trabalho, seja no ciclo de amizade, seja na família, seja aonde for. Alegre-vos, porque nós estamos passando por aquilo que os profetas passaram, aquilo que os discípulos passaram, aquilo que Jesus passou. Significa que nós estamos no rumo certo, né? Alguma coisa nós estamos fazendo certo. E esse é o caminho da salvação, o preço que muitas das vezes nós temos que pagar. E nós precisamos atrair as pessoas a Jesus. Às vezes, seremos o primeiro contato de alguém com o Evangelho. A primeira pessoa que alguém vai conhecer. E baseado na nossa atitude, no nosso comportamento, ou nós levaremos essa pessoa para Jesus, ou nós seremos o oposto daquilo que aquela pessoa quer ser. Sabe aquelas pessoas que você olha para ela e fala: nossa, eu nunca quero ser desse jeito? Você usa aquela pessoa como um exemplo daquilo que você não quer ser. Né? As mães às vezes dão exemplos pra gente, né? Ó, se você ficar assim, você vai ser igual aquela mulher lá. Lembra aquela mulher? E aí a gente tem que ser um ponto de referência para aquilo que as pessoas querem ser, né? Glória a Deus por isso, que assim sejamos, né? E nós somos chamados para viver contra a cultura do mundo. Como está escrito em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ser luz, irmãos, exige ser diferente. Exige viver diferente. Isso significa dizer não ao pecado quando todos dizem sim. Manter a integridade quando o sistema é corrupto. Irmãos, agora nesse mundo tá difícil saber o que é verdade, o que é mentira. E se nós não estivermos fundados na verdadeira verdade, que é a palavra de Deus, a verdade e a mentira estão se misturando. E é difícil você ver a diferença. E se você não está firmado, enraizado, profundo, o mundo te leva. As doutrinas, as verdades desse mundo te levam. Porque está tudo se corrompendo, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Se a gente pensar que esse livro foi escrito há milhares de anos atrás, e ver que, meu Deus, ele já estava dizendo tudo que iria acontecer, nós vemos Jesus, é a volta de Cristo. Jesus está voltando, estamos nos finais dos dias, né, nos últimos dias. Isso tem que nos trazer alegria, esperança de que essa luta, o nosso tempo nessa terra está acabando. E enfatizar mais ainda em nós a necessidade de sermos luz para a gente levar o máximo de pessoas para o céu com a gente, em nome de Jesus. Nós vemos um exemplo disso na vida de José, em Gênesis 39-41. Nós vemos que José foi tentado pela esposa de Potifar, ele rejeitou a oferta e acabou sendo preso. Mas mesmo na prisão, ele continuou sendo luz, e Deus o exaltou no tempo certo.
Glória a Deus por isso. Deus está vendo o que nós estamos passando e no momento certo Ele vai nos exaltar, Ele vai nos honrar. E nós devemos atrair as pessoas para a verdade. Como está escrito em Provérbios 11:30, os que ganham almas são sábios. Nossa vida tem que atrair as pessoas para Jesus, aquecer, direcionar através da luz que há em nós. E nós vemos esse exemplo na vida de Estevão, que em meio, irmãos, isso daqui é fantástico isso daqui. Em meio à perseguição, cheio do Espírito Santo, Estevão refletiu Cristo até o último segundo. E o seu testemunho impactou Saulo em Atos 7, que depois se tornaria Paulo, o grande apóstolo. Imagina você pensar que a sua vida refletiu Cristo a um ponto tão profundo que você impactou a vida de quem se tornaria Paulo. Meu Deus, irmãos, olha a nossa responsabilidade. Imagina você estar andando e você seguir a palavra de Deus, ter o brilho de Jesus tão fortemente que alguém depois, que talvez essa pessoa que está te observando vai virar um John Wesley da vida, vai virar um Paulo da vida, vai virar um John Bunyan. Imagina como que a gente tem uma ferramenta tão poderosa. E, irmãos, ser luz significa que a luz não pode ser escondida. A luz que há em nós não pode ser escondida. Como nós lemos em Mateus 5:15, não se acende uma candeia e a coloca debaixo do alqueire. Muitos estão escondendo a sua luz, por medo, por vergonha, por conforto, muitas das vezes. Mas luz escondida é luz desperdiçada. E é nossa responsabilidade como luz de brilhar a luz de Cristo. O mundo não precisa de crentes camuflados. Ele precisa de homens e mulheres visíveis, ousadas, comprometidos em amor e verdade. Ainda mais nos dias de hoje. O quanto que a gente não pode se camuflar. O mundo está gritando desesperado para ouvir a voz da vida, a voz da esperança, a voz da alegria, a voz da paz. Irmãos, a gente não percebe o tanto que nós somos... o quanto que Deus é gracioso com nós, de a gente poder simplesmente deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Essa paz o mundo não tem, porque a paz que existe é Jesus, e se você não tem Jesus, você não tem paz. Se você não tem Jesus, você não tem vida. Jesus é a vida, né? Eu ouço uma frase que é muito verdade: estar vivo é diferente de estar vivendo, né? Estar vivendo é diferente de estar vivo. E nós estamos vivos, glória a Deus por isso, nós estamos vivendo, né? Porque nós temos Cristo em nós e Ele é a vida em nós, né? E nós precisamos, o mundo precisa, de pessoas que não vão negociar os princípios bíblicos, a única e a pura verdade que é a palavra de Deus, a verdade imutável, né? Unchangeable. Não podemos misturar os valores. Pessoas que acreditam e vivem aquilo que pregam, a mensagem do reino de Deus. Não adianta só vir aqui e pregar sobre ser luz, não adianta só vir aqui e ouvir sobre a responsabilidade de ser luz e depois voltar a ser a mesma coisa que nós éramos. Nós somos um work in progress, né? Um trabalho em processo. Sabe quando você um building, um estabelecimento está sendo construído, eles colocam aquelas placas, work in progress, trabalho em processo. Nós estamos sempre com essa plaquinha em nós. Work in progress, trabalho em processo. Estamos sendo trabalhados, forjados todos os dias. E a forma que nós somos forjados é aos pés da cruz, é aos pés de Jesus. Esses dias para trás eu tive um momento tão maravilhoso com Deus. Eu me ajoelhei e eu orei. Eu excedi o tempo de oração que eu orava. E eu falei: Jesus, o meu tempo de oração com o Senhor não é um tempo perdido, é um tempo ganho. É aqui que eu renovo as minhas forças. É aqui onde a minha bateria é recarregada. É aqui onde eu ganho forças para continuar. É aqui onde eu me quebranto. É aqui onde eu descarrego tudo que tem me oprimido, tudo que tem carregado meu coração, tudo que tem colocado peso sobre as minhas costas. E aqui o Senhor leva todas as dores consigo. O Senhor clareia a minha mente. Sabe, quando a gente fica sem orar, parece que a nossa mente ela fica ofuscada. Sabe, aquela coisa como se tivesse um monte de nuvem. Você não consegue ver direito, você não consegue raciocinar direito. E quando nós nos ajoelhamos, é aqui que tudo se clareia. A gente tem que investir o nosso tempo, a nossa vida de oração. Eu tenho tido tantas pessoas chegarem para mim e falar: cara, eu tô com tanta dificuldade para orar. Eu não consigo orar, eu não tenho força para orar. Eu não tenho força para ler a Bíblia. Irmãos, isso é uma guerra espiritual. O inimigo tem lutado, feito de tudo para tirar de nós o nosso tempo de oração. Porque ele sabe que a oração é a nossa arma mais poderosa.
Aqui todas as guerras são vencidas. Aqui todos os problemas são desfeitos e resolvidos. É de joelhos. Tudo que a gente está passando, tudo nessa vida, se resolve de joelhos, na oração, buscando ao Pai. Eu falei, Jesus, como eu preciso investir mais. Se ontem eu orei meia hora, hoje eu preciso orar uma. Se ontem eu orei uma, hoje eu preciso orar 1h30. Eu preciso construir o meu tempo de oração. Eu preciso gastar mais tempo com Deus, porque como que nós vamos vencer, irmãos? Se a nossa weapon, se a nossa arma é a oração, e a gente não ora, a gente vai lutar com o quê? A gente não tem nada para lutar. A nossa arma aqui, Efésios 6, a capacete da salvação, a couraça da justiça, os nossos pés para a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, cingir os nossos lombos com a verdade, a oração. Amém? Nós precisamos orar mais. E Deus te colocou onde você está, na família, no trabalho, na vizinhança, como um poste de luz. Não se esqueça, você está sendo observado. Sempre tem alguém te observando. Sempre, sempre, sempre tem olhos em você. E nós não somos velas apagadas. Nós somos postes de luz. Aonde nós formos, precisamos carregar a bandeira de Cristo. A bandeira de Cristo. A gente tem que wave, balançar, né? A bandeira de Cristo, por onde nós formos. Quando as pessoas olharem para nós, elas têm que ver Cristo em nós. Cristo em nós. Jesus, ele pagou o maior preço. Eu tava conversando com Deus e eu falei, Jesus, eu acho que o que me trouxe para mais perto do Senhor, o que me deu força para largar todas as outras coisas, que, irmãos, eu estava embolada no pecado. Embolada no pecado. Eu pensei, Jesus, como que eu vou sair daqui? Porque um abismo leva ao outro, né? E quanto mais você peca, mais você quer pecar. E quando você quer sair, você olha para trás, você vê que você está tão embolada, tem tanta cadeia, tanta opressão, tanta prisão sobre você. Para você sair, é só Jesus. E eu estava pensando, porque estou ajudando essa menina e ela está desviada e ela está afundada também. E eu pensei, Jesus, o que me tirou daquele pecado? Tipo, o que me deu a força? Claro que foi o Senhor, mas deixa eu pensar numa forma mais específica. E eu pensando, voltei lá no tempo, voltei alguns anos, e eu pensei, foi o seu amor. O seu amor me constrangiu de uma forma tão grande, que eu fiquei, mas como? Como que você pode me amar? Como que você pode querer me usar? Como? Eu abandonei o Senhor, eu pequei contra ti, eu te magoei, eu te entristeci, a minha vida te desonrou em todos os aspectos possíveis. Como que o Senhor ainda me ama? Como que o Senhor ainda está lutando por mim? Como que o Senhor não me abandonou e falou assim, você não me quer? Então pronto. Né? A gente é assim, né? A gente não quer lutar. A gente luta um pouquinho, viu que não foi, Jesus, eu tentei. Não quis, o problema é seu. E Jesus não, Jesus ele vai todo dia, filha. Vamos para a igreja hoje? Filha, vamos orar hoje? E o Espírito Santo ele vem e nos incomoda. E eu percebi assim, eu senti de uma forma muito clara, que o que me deu força para sair foi um amor que constrange. Aquele amor que quando eu olhei para trás eu reparei, em todos os momentos da minha vida aquele amor estava comigo, né? E nós temos que levar esse amor às pessoas, irmãos. Lute pelos seus familiares, pelos seus amigos. Não é um Saulo esperando para virar Paulo. Vai que não é um John Wesley ali escondidinho, né, que vai virar um John Wesley. Ou mesmo que não seja um profeta muito grande, não é sobre, né, tamanho. Mas eu digo no sentido que Deus pode te usar como um instrumento. Ele quer te usar como instrumento. Então não desista. Quando você olhar para você mesmo, para sua história, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem um testemunho impactante, porque o que Deus faz em nós é impactante. Nada que Ele faz é pequenininho. Ele faz coisas grandes em tudo que Ele faz. Então se a gente olhar para a nossa história, a gente vai ver que tinha uma pessoa que pagou um preço por nós. E agora é a nossa vez de pay it forward, né? Aqui a gente fala pay it forward. Você paga para frente, né? Eu recebi, e porque eu recebi, agora eu dou. Né? Eu fui amada e porque eu sou amada, agora eu amo. Eu não amo porque essa pessoa me trata bem. Eu não amo porque essa pessoa me obedece, né? Se for amar só porque obedece, a gente não vai amar muita pessoa, não. Mas a gente ama porque nós fomos amados. E a gente não pode esquecer que ser luz significa ser amor. Ame, irmãos, ame. É difícil amar, é muito difícil amar. Mas vamos apanhar junto? Mateus 5, irmãos. Leia esse capítulo depois e reflita. Que capítulo cheio. O tema, sobre amar os inimigos. Pois, versículo 46. Pois, se amares os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais, se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais?
Não fazem os publicanos também assim? Olha aí, irmão, olha aí. A gente não foi chamado só para amar quem nos ama, mas amar aqueles que nos rejeitaram, aqueles que também não nos amam. Aqueles que amar o que é bonzinho é fácil, mas e amar aqueles que o mundo rejeitou? Aqueles que te rejeitam? Amar os maus, né? Os corrompidos, os desviados. Nós temos que amar eles também, porque Jesus veio para eles também. Às vezes, quando eu estou no trabalho, a gente vê cada paciente que eu falo, Jesus, é seu filho também, então tem que ter paciência. É o seu filho também, né? E a mesma misericórdia que o Senhor teve comigo, eu tenho que ter com os outros, né? E como luz, nós temos o dever, nós precisamos ter a presença constante de Deus. Como está escrito em João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, dizia Jesus. Ser luz não é um peso, irmãos, é um privilégio. Caminhar com Cristo é caminhar em segurança, mesmo em meio às trevas. Jesus não anula os problemas, ele nunca disse que não ia ter, mas ele está conosco em meio aos problemas. E se a presença de Deus não estiver em nós, não há luz em nós. Porque a luz, ela vem de Jesus. Se Jesus não está em nós, então acabou. E a finalidade da luz é glorificar a Deus. O nosso dever é glorificar a Deus. Como nós lemos no versículo 16, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós somos luz, não somos luz para brilharmos para nós mesmos, mas a luz que carregamos tem que apontar para Ele. Não somos palco, somos espelho. Pega essa chave, não somos palco, somos espelho. Tudo que nós fazemos tem que apontar para Jesus. Quando as pessoas olharem para nós, elas têm que ver Jesus. E uma pergunta para vocês. Quando as pessoas olham para você, para sua vida, para sua atitude, seu jeito de amar, de servir, isso está apontando para Deus? É visível a presença de Deus em você? E isso não vem de um lugar de julgo, porque não estou aqui para julgar ninguém, eu não conheço a sua história. Mas isso foi uma palavra que Deus me chamou a atenção. Ele chama a nossa atenção, ele nos confronta porque ele nos ama, né? E glória a Deus por isso. Nós temos que sondar o nosso coração e refletir. Será que Deus está em mim? Ou será que eu sou o meu próprio Deus? Pesado. Mas Deus não compete, né? E se nós somos o nosso próprio Senhor, então, né? E devemos glorificar a Deus com a nossa vida. Para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai. Como está escrito no versículo 16. Cada atitude de amor, perdão, verdade, justiça deve apontar para Deus. Ser luz é evangelizar com ações, né? Eu gosto muito dessa frase, pregue, e se for necessário, use palavras. Ser luz é evangelizar com as nossas ações. Mas é claro que, irmão, ser luz vem com desafios, né? Em João 3,19 está escrito: os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Meu Deus, como isso descreve os dias de hoje? Amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Quando você vive em santidade, amor e verdade, inevitavelmente confronta o pecado e o egoísmo do mundo. Isso pode gerar perseguição, isso pode gerar rejeição, isso pode gerar críticas, isso pode gerar com que as pessoas não queiram mais, né, ser seu amigo, isso pode gerar conflito. Mas Daniel, por exemplo, ele viveu, né, em fidelidade mesmo em meio a um império pagão. E por não se contaminar, ele foi lançado na cova dos leões, né? Gera retaliação, né? Mas se estivermos firmes, nós venceremos. Ser luz exige renúncia e constância. Irmãos, isso daqui me pegou. Em Efésios 5,10 está escrito: e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não basta apenas acender a luz, mas é preciso mantê-la acesa. E isso exige comunhão diária com Deus, vigilância e vida de oração. Precisamos cultivar a nossa vida de oração, nossa comunhão com Deus. Precisamos abrir mão do sono muitas vezes. Isso daqui é o meu maior sacrifício, é abrir mão do sono. Acordar de madrugada para orar. Acordar, por exemplo, 1 hora mais cedo, antes do horário normal que você tem que acordar para ir para o trabalho, ou os afazeres, acordar 1 hora mais cedo, né? Abrir mão dos lazeres, se for necessário, e colocar as prioridades em ordem, lembrando que todo esforço vai valer a pena. Para nós cultivarmos o altar, para nós colocarmos lenha, isso vai nos custar, né? O evangelho de Deus, ele veio de graça, mas seguir a ele não é de graça, tem um preço.
Há uma renúncia, um sacrifício que precisa ser feito, precisa ser pago, e ele é constante, ele é diário, ele é todos os dias. Ontem eu orei, hoje eu preciso orar de novo. Hoje eu vou orar, amanhã eu preciso orar de novo. A oração de ontem não vai me carregar, não é suficiente para o resto da minha vida. Eu preciso orar todos os dias. Todos os dias. Então eu peço para Jesus, Jesus coloca no meu coração um amor pela oração. Porque se é uma coisa que a gente tem que fazer todo dia, se a gente não tiver com o coração no lugar certo, irmãos, a gente cansa de orar. A gente cansa de ler a Bíblia, fica repetitivo, fica chato. Mas não é pra ser chato, porque uma conversa, quando você conversa com seu amigo, não é chato. Sempre tem uma coisa nova pra dizer, né? Imagina com Jesus. Com Jesus você chega falando e você não precisa nem ficar se explicando muito. Às vezes eu me perco nas minhas palavras, mas com Jesus eu fico, Jesus, graças a Deus que sim, eu já entendi exatamente o que eu preciso falar. Aí eu falo só as palavras-chave, entendeu? E é uma bênção, porque Jesus entende, ele não vai te julgar, né? Glória a Deus por isso. Porque às vezes a gente vai falar com as pessoas e fica com medo da reação, né? Mas Jesus não, Jesus já sabe. E nós somos chamados e desafiados a viver os princípios de Deus, mesmo quando ninguém está olhando. Ninguém está olhando, irmãos, tá aí a chave. Temos que ser crente até no privado, né? Não podemos esperar termos tempo para orar, porque senão nunca teremos tempo. Nunca teremos a agenda vazia, sempre haverá compromissos, afazeres, em casa, no trabalho, na igreja, no ministério, no relacionamento, em tudo, tudo. Sempre a vida vai estar andando. Na vida nunca para você falar, agora é hora de orar, eu vou parar o mundo para Karen poder orar. Não, quem dera, né? Não. Os compromissos continuam, a vida corrida continua, os afazeres continuam, mas cabe a nós nos inclinarmos para buscar a Deus. É o nosso papel, né? De colocar as prioridades em ordem, né? De fazer tempo. Em inglês a gente gosta de falar make time. Quando você não tem tempo, você faz, entendeu? Você faz tempo quando não tem. E é assim, Jesus, eu tô sem tempo para orar, tô nem aí. Se vira, faz tempo. Porque é aí que você ganha ganha as energias, né? Repõe as energias. Nós precisamos reorganizar a nossa agenda, os nossos compromissos, o nosso tempo, para que a gente não se encontre, irmãos, perdendo tempo. Qualquer outra coisa que Jesus não esteja envolvido é perda de tempo. É perda de tempo. Sem dúvidas é perda de tempo. Eu não preciso nem saber o que é. E a luz, ela expõe, e isso nem sempre é bem-vindo, né? Como está escrito em Efésios 5:13, mas todas as coisas, quando expostas pela luz, tornam-se visíveis. E ao trazer a luz, você acaba revelando o que está errado, e nem todos querem mudar. Isso gera desconforto. Então esteja preparado para reações diferentes, né? E pedindo a Deus o discernimento sempre, para não reagir de formas erradas. Às vezes, a gente tem que, muitas das vezes, na verdade, a gente tem que não bater boca com a outra pessoa, né? Fecha a boca. A sua luta não é com ela. Sua luta é por quem tá por trás dela, né? A minha mãe fala muito disso, né? Que quando eu batia a boca com ela, ela deixava, falava pra eu ir, não batia a boca comigo. Na hora que eu saía, ela falava, Satanás aqui não. A luta não era comigo, né? Eu não tava em mim. Então, a gente tem que ter o discernimento, o dom do Espírito, pra gente não ir apagando a nossa luz, dando tempo, entertaining, dando tempo para as trevas, né? Batendo boca com treva. Que é aí que você perde, que você tá batendo boca com carne, sendo que a luta não é com a carne, né? Contra os principados, potestades, as coisas que são além do físico, né? E em conclusão, o mundo precisa da sua luz. O mundo está em trevas, o mundo está perdido, tem confusão, tem dor, tem mentira, tem engano, tem depressão, tem ódio, tem ira, tem tudo. E Deus escolheu você para ser resposta. Você foi levantado para ser resposta. Você carrega a luz dele. Lembre disso. No seu trabalho, você está representando Jesus. E se você for o primeiro ponto de contato que alguém tem com o evangelho, essa pessoa vai querer ir para o evangelho ou fugir do evangelho. Hoje Deus te chama a reacender o brilho da presença dele em você. Talvez a sua luz tenha diminuído e você tenha se deixado abalar. Mas a boa notícia é que a fonte da luz está viva. E Jesus ainda não voltou. Então ainda dá tempo de reconciliar, de recomeçar, de buscar mais, de investir mais tempo com o Senhor. E eu te convido a isso. Busque a Deus. Busque a Deus, dá a Ele o seu tempo, dá a sua prioridade, dá o seu melhor para Ele. Eu te desafio a acordar de madrugada. Como é difícil acordar de madrugada para orar. Como é difícil, que a gente vê tantas pessoas fazendo, às vezes a gente pensa, não, será que é fácil assim? Não, irmãos. É um preço.
É árduo, mas vale a pena, porque o Senhor está nos céus com seus ouvidos abertos, atentos para ouvir o clamor do seu povo. Então busque mais, leia mais, e o Senhor te recompensará em justa medida. Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade. Nada,